Oi, oi. Bom dia. Glória a Deus. Deixa eu pegar um café, né, gente? E uma água aqui. Bom dia, pastora. Glória a Deus. Vamos, deixa eu só pegar uma água aqui. E o meu cafezinho. Glória a Deus. Vamos orar. Mais um devocional. Glória, glória. A cara, o jeito que tá hoje, gente, não dormi nada essa noite de novo. Eita, glória. Falei, Senhor, não sei se é medo, se é desespero. Ansiedade. Coisa boa. Gente, vocês já estão aí, ó, todas, vocês já estão com o nome na lista pro evento que vai acontecer amanhã. Gente, eu quero vocês lá, hein? Amanhã, às 2h, nós vamos ter um encontro para mulheres. Vai ser espetacular. Não vou nem mostrar aqui a bagunça do meu escritório pra vocês, porque... entregar outro convite para vocês. A gente tá fazendo aqui as lembrancinhas. Glória. E aí, então, ó, eu quero vocês amanhã lá, viu? Mulher, que linda! Ai, vi um ótimo motivo pelo qual você não vai, tá? Tá tudo bem, mas já vamos... Só um spoiler. Quem for já vai estar por dentro de 2 outros eventos que vão acontecer. Já vamos ter uma data para o próximo. Coisa de Deus, coisa de Deus. E eu não sei se eu falo. Eu não sei se eu conto. Não sei se eu conto. Vou dar um spoiler e depois eu volto para falar. Mas se organizem para participar já. Em junho. Não diz para as meninas que eu falei. Mas em junho vai rolar um retiro de cura. Vamos juntar psicologia, vamos juntar força do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, cura emocional e espiritual. Vamos orar por cura física, um retiro de cura exclusivo para mulheres, tá? Exclusivo para mulheres. Só um spoiler, não diga para as meninas que eu já tô avisando para vocês, que nós vamos avisar, comunicar sábado sobre o retiro. Nós vamos... Não é um retiro convencional. Só uma dica aí pra vocês. Não é aquele retiro que você vai, só ministração e louvor, ministração e louvor, ministração e louvor. Não. É diferente. Disso vocês podem ter certeza. Então já se preparem pra junho. Depois eu vou falar sobre, tá? Mas junho, de vocês participarem desse retiro, que vai ser incrível, tá? Então bora orar? Não diga pra elas que eu te avisei vocês aqui já, hein? Ai, Denise já tá... Oh, meu Deus, Denise aqui. Um spoiler pra vocês. Vamos orar. Pai, quero render ao Senhor todo o louvor nessa manhã. Obrigada. Com um coração alegre, de uma forma... feliz, como eu comecei aqui falando, onde eu não consigo dormir direito, mas é uma ansiedade boa, é uma ansiedade de ver tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Então, obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor nos escolheu, está dividindo conosco os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, e nos permitiu participar disso. Obrigada, Senhor. E hoje eu oro por esse devocional.
Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, abra os nossos olhos e nos dê o entendimento acerca da tua palavra, acerca do teu evangelho. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós venhamos a conseguir enxergar muito além do que está escrito aqui. Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conosco lendo, nos dando direção, nos dando revelação, nos ensina. O Senhor esteve presente em cada momento daqui. Em tudo que aqui foi feito, o Senhor estava lá. Por isso nos revela o coração do Pai, nos revela o coração de Jesus nesta hora, nos revela, Pai, o que estava acontecendo que não está escrito aqui. Que nós venhamos a ler a tua palavra e sermos transformados por ela. Que esse devocional de hoje venha nos matar um pouquinho mais e que nós venhamos a estar mais vivas para o Senhor. Venhamos a fazer da tua palavra luz para os nossos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos ser totalmente guiadas pela tua palavra. Por isso nos ajude, dando a revelação, a direção. Fale ao nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que sejamos essas pessoas que o Senhor quer para esse tempo, né? Glória, isso aí, ó. Esse retiro será um marcador de águas. Glória, glória. Então já reservem a data, viu? Julho, final de julho. Tá bom? Final do mês 7. Reservem já essa data aí. Bora. Lucas 22. Vamos a partir do versículo 47, que fiquei de terminar, né? De ontem. E vamos ver se nós conseguimos terminar o capítulo 23. Hoje, o nosso é capítulo 23. Ontem eu falei demais, né, gente? Oh, Deus, me ajuda. E aí, amanhã nós vamos ter devocional, tá bom? Amanhã nós vamos fazer de manhã um devocional. Mesmo tendo encontro à tarde, de manhã vamos juntas fazer, né? Se não tivermos tempo para a palavra, de que valeria esse encontro? Bora! Lucas 22, a partir do versículo 47. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Primeira coisa que é importante nós entendermos aqui, com isso daqui, nós vamos ver a atitude, né? No outro evangelho vai descrever que é Pedro que desembanha a espada
e corta a orelha direita de Malco, né, que é o servo do sumo sacerdote. E há todo um contexto em relação a essa orelha direita, porque lá em Levítico, segundo a lei, um sacerdote, ao ser ungido, ele não poderia ter defeito físico. Um sacerdote, ele não poderia ter algum defeito físico. E quando fala sobre a unção do sacerdote, fala que o óleo tem que ser derramado por ele, tem que passar pela orelha direita e descer sobre a barba de Arão, né? O óleo que transborda sobre a barba de Arão. Então, há toda uma simbologia que, ao ser cortada a orelha dele, ele estava perdendo a oportunidade de se tornar um sacerdote. Então, ele era um aprendiz de sumo sacerdote. E se Jesus não recupera a orelha dele, porque corta a orelha, Jesus pega do chão, coloca, vamos aqui, né, conjecturando, pega a orelha e restitui ela sobre a vida dele, dizendo ele que a partir daquele momento ele voltaria a estar apto para o sumo sacerdote, o sacerdócio. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, que já era comum, muito comum, que as pessoas briguem por aquilo que acham que é certo. Elas começam e estão aqui brigando. Gente, cada um aqui tá no seu, vamos colocar assim, na sua visão de correto. Cada pessoa está lutando por aquilo que achava ser correto. Alguns estavam com os olhos cheios de escama e não conseguiram enxergar Jesus como filho de Deus, como filho do homem. E aí, então, achavam que ele era, por inveja, o mataram. Por inveja, o capturaram. E nós vemos Jesus restaurando a orelha daquele que seria o seu inimigo, né? Que viria contra para pegá-lo. Mas ainda assim, Jesus não faz mal a quem está fazendo mal para ele, de certa forma, né? Porque nós sabemos que era esse o destino de Jesus. Ele veio para isto. Então, achavam que estavam fazendo mal para ele. Estavam humilhando, estavam colocando ele sobre um lugar de maldição, obviamente, né? Mas nós entendemos que era esse o destino dele. E ele não vem, ele não está tirando ninguém do seu devido lugar. Cada um está no seu devido lugar. E mesmo, olhem só, é isso que eu quero mostrar para vocês. A reação de Jesus acerca com aquele que estava vindo contra ele. Então, Jesus poderia ter deixado e não ter restaurado a orelha de Malco. Mas Jesus restaura, nos ensinando como nós devemos nos comportar, tá? Mesmo diante dessa circunstância. Ah, mas a pessoa fez mal para mim, Carol. Ah, mas a pessoa falou isso de mim, eu não vou... Não, nós, na nova aliança, nós temos como padrão de comportamento a seguir a vida de Cristo. Nós devemos seguir o padrão de vida de Cristo. Por isso o nosso nome é cristão. Por isso nós falamos, não, eu sou cristã. Significa o quê? Que você é um Cristo pequeno. Significa que você está caminhando os passos de Cristo. E assim devemos ser. Eu conheço muito. Esses dias mesmo eu estava ouvindo alguém, ela falou, Carol, eu não concordo com essa liderança. Eu não concordo com isso. Veio, né?
desabafar ali. E eu tentando apaziguar a situação, ela falou, Carol, sabe o que me entristece? É porque as pessoas acham que porque ela é boa na pregação, ela pode ser líder. E não é assim. Ela não tem bom testemunho. Gente, na hora eu fiquei calada, porque o que eu ia falar? Você imagina o tanto que é vergonhoso? Eu me coloquei, eu me senti envergonhada. Eu me senti envergonhada sabe assim, tendo como base isso. Como é que uma liderança, ela tem uma boa pregação, um dom para pregação. Ela tem uma oratória excelente. Provavelmente ela deve falar com ousadia, com intrepidez. Mas não tem um bom testemunho. Gente, aquilo de mais importante que nós temos é dar um bom testemunho. Antes mesmo de você pensar em liderança, antes mesmo de você exercer qualquer coisa dentro do evangelho, sabe? Você precisa dar bom testemunho da sua vida. O seu testemunho chega antes de você. Chega antes dos seus dons, chega antes dos seus talentos. O seu testemunho chega por você. Antes de eu chegar em algum lugar, provavelmente o meu nome já foi citado numa reunião, a minha vida já foi citada de alguma forma. Não, eu conheço fulano de tal, eu conheço ciclano que prega, eu conheço ciclano que dá uma palestra, eu conheço ciclano. Então, o meu testemunho chegou primeiro do que o meu dom. E é o que nós devemos tomar cuidado para todas nós. O nosso padrão de exemplo a ser seguido é Cristo. Bora adiantar. Pedro nega Jesus. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se contra eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixadamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo o cantou. Quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Nossa, eu nem consigo imaginar o que não deve ter passado no coração de Pedro. Porque a Bíblia está dizendo que não só ele lembrou do que Jesus falou, mas ele viu os olhos de Jesus fixos nele enquanto o galo cantava. E então ele se lembrou que é aquilo: eu vi você me negando. E eu falei que isso ia acontecer. Gente, que isso. Mas sabe que uma das coisas que eu gosto na Bíblia é que ela não esconde o errado, sabe assim? As coisas de errado. Ela não esconde as coisas feias que aconteceram, vamos pensar assim. Não. Nela também está escrita, nela também está descrito o erro dos apóstolos, para que nós venhamos a entender que o nosso erro não nos limita na nossa caminhada. Ele nos escolheu. Ele escolheu a nossa vida, apesar de quem somos, conhecendo todos os nossos erros,
ainda assim, ele nos chamou. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, mas ele disse: Pedro, sobre esta... Depois, né? Ele sabia que Pedro já tinha negado. Depois que ele ressuscita, que ele volta aos discípulos, ele vai entregar para Pedro uma chave. Chave essa que liga, abre uma chave para a porta de Davi, que aquilo que ele orar na terra será ligado no céu e aquilo que ele desligar da terra será desligado no céu. Para essa pessoa que o negou. Mais uma vez eu volto a dizer para vocês algo que eu já disse durante essa semana. A diferença entre santidade e perfeição. Deus não requer de nós perfeição. Não. É impossível não errarmos. Ontem à noite eu estava fazendo devocional com o Benjamin. Com o Benjamin nós fazemos devocional 2 vezes no dia. Nós fazemos devocional à tarde e nós fazemos devocional de noite. Porque ele acorda, ele tem muita dificuldade para acordar. E ele estuda de manhã. Então seria inviável ele acordar mais cedo para fazer devocional. Não daria certo. Então nós fazemos à tarde, depois do almoço, devocional. Ele lê a Bíblia, ele entende do que ele fala, o que ele entendeu, nós oramos e nós louvamos. Pronto. 2 vezes no dia eu faço esse devocional com Benjamin. Ontem à noite, nós estávamos lendo a história de Moisés. A Bíblia, eu ainda não leio com ele essa Bíblia aqui, né? Ele só tem 7 anos. Isso daqui para ele, ainda eu acredito que não é viável. Eu acredito que ainda não é viável. Tem uma Bíblia, não tá aqui, que eu até aconselho. Porque se você for pegar o seu filho de 5, 7 anos, eu acho que aí, às vezes, até uns 8, 9 anos, é viável você procurar alguma Bíblia que seja mais infantil. Que vai descrever as histórias, né? Que vai descrever aqui, mas de uma forma mais lúdica. Porque ele ainda é uma criança. E o aprendizado na criança se dá muito mais de uma forma lúdica. Então ele vai pegar gosto. Às vezes eu tô cansada. Ontem eu estava cansada. E eu confesso para vocês que eu falei, se ele não lembrar, eu não vou fazer o devocional. Olhem só. Olhem só a vergonha, né? E aí eu falei, filho, vamos dormir? Ele, mãe, vai lá pegar minha Bíblia. Você tá esquecendo que nós vamos fazer o devocional? Você tá esquecendo do nosso devocional. Um tapa na cara, né? Eu fui pegar, falei, ô Senhor, me perdoe, né? Oh, meu Deus, o filho que o Senhor me deu é perfeito. É eu que estrago às vezes. Você vê, ele já tá acostumado, habituado a fazer devocional as 2 vezes no dia. Ontem nós estávamos lendo sobre Moisés. E fala do erro de Moisés ter matado um dos egípcios em defesa de um hebreu e tal e tal. E aí depois, quando eu fui perguntar para ele, eu falei, filho, e aí, o que você entendeu? Aí ele começou a falar, ele falou, mamãe, quando nós fazemos coisas erradas, Deus vai nos desaprovar, né? E vai mandar a gente sair de onde nós estamos. Aí eu fui corrigir ele. Eu falei, filho, não pense assim. Porque não existe ninguém perfeito. A mamãe erra, o papai erra, você já erra. Só que, aí eu conversando com ele, eu falei, filho, você não desobedece a mamãe de vez em quando? Desobedece. A mamãe não fica triste e às vezes com muita raiva? A mamãe às vezes não fica irada com você? Fica. Ele começou a rir. Fica, mãe. Falei, mas a mamãe não deixa de te amar. Mesmo com o seu erro. E assim é também com o Papai do Céu. Ele não deixa de nos amar. E ele não vai nos rejeitar pelo nosso erro. O que nós devemos aprender, filho? A não mais errar de novo. Porque isso que Moisés fez, ele fez uma vez só. Ele não continuou a fazer isso novamente.
Todo erro que nós cometermos vai ter uma consequência dele. Mas Deus não vai nos rejeitar por causa do nosso erro. Então, quando você for crescendo e a mamãe, nós vamos orar, filho, todos os dias da nossa vida para que a gente não caia em tentação. Mas se porventura nós cairmos, nós precisamos lembrar que Jesus é o nosso advogado e perdoa o nosso erro, a nossa falha. Ele já nos libertou da consequência do nosso pecado e nós podemos por mais uma vez alcançar a graça e misericórdia. Então, eu fui explicando isso para ele. Imagina, então, percebam, a Bíblia não esconde o que fizemos, os erros que os apóstolos cometeram, mas ela vai nos ensinar que é possível também mudar de vida. É possível não continuar no erro. É isso, essa é a diferença. Perfeito é aquela pessoa que nunca vai errar. E isso, gente, é impossível sermos perfeitas. É impossível sermos perfeitas. E a Bíblia não espera de nós perfeição. Ela espera de nós santidade. Até porque está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que é santidade? Santa é aquela que não permanece no pecado. Santa é aquela pessoa que não permanece no pecado. E é isso, esse é o convite que a Bíblia faz para nós, a não permanecermos no pecado, tá? Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. Se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Capítulo 23. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judeia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar um milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes:
Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusações que vocês fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Eu vou repetir. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhe um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acabe com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilato dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Mais uma vez, nós vamos ver e entender aqui que quem condena Jesus à morte não é Roma, não são os soldados de Roma, não é o imperador de Roma, não é Pilatos, muito pelo contrário. O coração, a vontade de Pilatos, a vontade soberana de Roma era soltar este homem. Por quê? Porque não era digno de morte. Ele não fez nada que merecesse a morte. Mas o povo que foi instigado pelos sumos sacerdotes, os mestres da lei, está entendendo isso? Que Jesus foi morto, obviamente, primeiramente, porque estava escrito. Porque era esse o propósito de Deus. Porque se não fosse, ainda que os mestres da lei se levantassem contra ele, não o conseguiria prendê-lo. Mas entendemos que era essa a vontade do Pai. Era o propósito de Jesus morrer em nosso lugar. Mas entendam que a condenação não veio de Roma, não veio dos inimigos dos judeus. A condenação veio dos judeus. Os judeus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes. Estão entendendo isso? Os pastores, a diretoria pastoral. Os pastores, aqueles mestres da lei, os mestres da lei, aqueles que conheciam a lei, que conheciam a Torá, que conheciam os profetas, que escutaram nos templos quando liam Isaías, que é o profeta messiânico, que foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus e anunciou a vinda de Jesus. Eles conheciam Isaías, eles ouviram Isaías, mas não reconheceram o Filho do Homem. E por isso o sujeitaram a tudo isso daqui. E olhem só. Gente, você pode, como muitos dos judeus hoje ainda não são convencidos ao cristianismo. Qual que é a diferença? Cristianismo é uma religião, tá? É uma religião
Então você que fala que, eu não tenho religião, porque eu não gosto de religião, eu sou cristã. Pois é, o cristianismo é um evangelho, tá bom? É uma religião. Cristo veio trazer uma religião. O que ele não trouxe? Vãs costumes. Por isso que ele fala, conheçam a minha palavra, para que vocês não vão por costumes humanos, por vãs costumes, para que vocês não sejam levados por ventos de doutrinas humanas. O que ele não trouxe? Religiosidade, julgo, peso. Aquilo que, sabe assim, o que a religiosidade traz? Deus, faz isso aqui, para então se tornar uma filha de Deus. Isso Cristo não trouxe. Religiosidade, ele não trouxe. Mas uma religião ele trouxe, que é um evangelho. É um novo estilo de vida. É uma nova maneira de pensar. É uma nova maneira de se comportar. Ele, em algumas coisas, ele vem anulando algumas coisas que foram escritas na lei. Ele não vem revogar a lei, ele vem cumpri-la. Mas ele traz um novo testamento. Ele traz um novo ensino. Um novo ensino. Porque hoje nós não precisamos mais viver sobre a lei. Porque ele traz agora a graça, um novo testamento, onde nós devemos viver agora debaixo desse novo testamento. Que se torna muito mais difícil do que o antigo. Se você for parar para analisar, lembra quando nós falamos sobre vida financeira? Que eu falei, no tempo da lei era 10%. No tempo da graça é outra coisa. No tempo da graça, a viúva deu tudo o que ela tinha. No tempo da graça, qual que é o convite de Jesus? Vende tudo que você tem, divide com os pobres e me siga. No tempo da graça, eu vendo a propriedade e eu vou dar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Por isso Ananias e Safira morrem. Por quê? Porque mentiram quanto o seu valor. Porque eles falaram que venderam a propriedade por tanto, e então eles estavam dando tanto. E mentiram para o Espírito. E por isso na hora eles foram mortos. Na hora eles foram mortos. Então, nós devemos olhar para a lei e entender que o nosso papel hoje é entender que hoje eu não ando 1 milha, eu ando 2. Mais uma vez eu vou repetir. Aquele que faz só o que é pedido, ele é um servo inútil e será descartado. O tempo da graça, eu vou além do que me é exigido, além do que se esperam de mim. Por isso que, ao me pedirem a capa, eu também dou a túnica. Por isso que, ao me pedirem para caminhar 1 milha, eu ando 2. O padrão é maior, vale para todas as nossas áreas. Beber minha água. Glória. Entenderam? O padrão agora é outro, é diferente, tá? Bora continuar. A crucificação. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram, os seios que nunca amamentaram. Então
dirão às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? O que ele está falando? Se as pessoas estão agindo assim com o Filho do Homem, como é que não vão agir quando ele não mais estiver aqui? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui, o que nós precisamos entender? E eu quero que vocês vejam a diferença de quando o Espírito Santo está nos direcionando e para onde o diabo quer nos direcionar. O diabo sempre vai tentar manipular a sua mente para você usar de um poder que você tem para salvar você mesma. O que é diabólico é quando você usa, que é o legalismo. E este é o verdadeiro legalismo. É quando você usa uma interpretação bíblica, um poder que você tem para o seu próprio benefício, para salvar a si mesmo. É isso o que o diabo vai lançar sobre a vida, sobre a nossa vida. Uai, ora para Deus te livrar da prisão. Ora para Deus te livrar disso aqui. Ora para salvar a si mesmo. Gente, não tem nada mais diabólico do que nós acharmos que nós temos o direito de pedir ao Pai para nos tirar do sofrimento. Porque Cristo vem e o que faz dele, Cristo, o evangelho é loucura, por quê? Porque para ele se tornar homem, ele tem que se esvaziar. Porque ele era Deus. Ele era Deus. Ele não era o filho de Deus. Ele era Deus. Mas para ele se tornar o filho de Deus, ele precisou se esvaziar de si mesmo. Ele tira dele toda a glória, toda a honra, toda a formosura, toda a majestade, como Isaías diz. Ele esvaziou-se de si mesmo para entrar em forma humana. Ele se esvazia. Ele abre mão do seu poder. E é esse o chamado para quê? Para ser humano. Para entrar na forma humana.
O que a religiosidade traz para a nossa vida? A falsa ideia de uma roupa, de um poder que eu tenho por causa das minhas obras, por causa do que eu faço, para usar desse poder para me livrar de um sofrimento. Sobe monte. Vou começar uma campanha. Pare de sofrer. Não tem nada mais diabólico do que isso. Essa é um tema no retiro. Deixa eu dar um spoiler. Deus me deu esta mensagem ontem. O retiro, ele vai simular a vida da mulher e vai passar por muitas coisas. A primeira palavra, porque só vai ter palavra no sábado à noite. Antes, quem vai pro retiro na sexta, gente, vai viver outras coisas. Palavra vai começar no sábado. E a primeira palavra tá debaixo do tema, sabe qual? Por que esse sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? E tá com muito como base nisso daqui. Gente, incrível. Geralmente, Deus estava me dando a palavra no dia. Mas o Senhor, por exemplo, da palavra de sábado, da palavra de hoje à noite. Hoje eu tô pregando na Samambaia Norte. Amanhã à tarde, no Encontro de Mulheres. Amanhã à noite eu tô no Santo Antônio. E domingo à noite, acho que é na Samambaia também. Lá embaixo, na Samambaia também. Então, e ele vem me dando a mensagem. Pra você ver, a palavra é em julho. Deus já me deu. Incrível. E nós vamos falar sobre isso. Gente, não existe nada mais diabólico do que a ideia de que você não precisa sofrer. De que você não tem que se sujeitar ao sofrimento. Não tem nada mais diabólico do que isso. E é isso o que o diabo estava oferecendo para ele. Porque se ele descesse da cruz, ele não cumpriria o seu propósito. Ele se salvar daquele sofrimento, ele não cumpriria o seu propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Comenta aqui, amém. Eu estou entendendo. O sofrimento, gente, ele nos molda para o nosso propósito. Um spoiler aí. Bora, senão eu vou falar toda a mensagem, né? E aí quem vai pro retiro vai ter algo novo lá. A morte de Jesus. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus
desde a Galileia, seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Nós vamos ver ele cumprindo o seu propósito. Nós, ao olharmos para tudo o que ele fez, e podemos, com lágrimas nos olhos, lágrimas descendo a face em determinados momentos, quando vamos nos lembrar de tudo que ele viveu. Cristo tomou o lugar que era nosso. Essa cruz não era para ele. Como um daqueles ladrões falou, nós estamos aqui por consequência das nossas ações. Nós merecemos estar aqui. E toda a humanidade, ela se enquadra com aqueles ladrões. Nós éramos enquanto andávamos no reino das trevas. Hoje não somos mais, mas éramos como aqueles ladrões. A cruz era o nosso lugar. A cruz deveria ser o nosso destino. Mas ele se fez maldito em nosso lugar. Cristo tomou o nosso lugar na cruz e se fez maldito por nós. E como o pecado que veio por um homem alcançou todos os outros homens, agora esse segundo Adão, mas esse, como filho do homem perfeito, ele perdoou o pecado de toda a nação. De toda a nação. E por causa dele, de Jesus Cristo, por causa das obras de Cristo, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai, nós temos a reconciliação, nós fomos reconciliados ao Pai, e então nós fomos e podemos ser considerados filhos de Deus. Fomos reconciliados e por isso a salvação nos alcança. Por essas obras. Mais uma vez, eu vou encerrar hoje dizendo uma frase que eu já repeti ela várias vezes. Não viva como se Cristo não tivesse morrido por você. Hoje, essa cruz, nós não precisamos. Temos uma outra para pegar. Temos a nossa cruz para pegar. Não é essa daqui. Nós não vamos passar por aquilo que Cristo passou. Mas nós temos a nossa cruz para carregar. Então, não abandone ela. Viva sabendo do que Cristo fez. Viva para glorificar ao Pai. Viva para glorificar o Filho. Viva para glorificar o Espírito Santo. Viva sendo tudo por Ele e para Ele. Viva para Ele. E, a pastora Denise colocou assim: incrível como não pensar e refletir. Cristo, desde a cruz, vem nos dando oportunidades. Sempre, gente. Sempre. Cabe a nós agora não desperdiçarmos estas oportunidades. Amém? Então, obrigada. Agradeço a vocês. E fique aí. Hoje, um dia lindo foi preparado para nós. Viva esse dia para a glória de Deus. Viva esse dia lembrando disso. Alguém morreu por mim. Eu agora não vou desperdiçar a morte dele. Eu não vou desperdiçar o sacrifício de Jesus. Eu quero que ele olhe para mim e diga: não foi em vão. Não foi em vão. Olha quem ela se tornou. Não foi em vão. Que nós sejamos assim. Tá bom?
Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, pastora Mônica. Deus é bom. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos para encerrar o Evangelho de Lucas e depois, segunda-feira, começamos João, tá? Então, amanhã nós vamos encerrar Lucas 24 e segunda nós começamos João capítulo 1, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.